É melhor você realizar um grande sonho ou viver pequenos prazeres? Hoje nesse vídeo eu vou trazer uma resenha a respeito da minha mais recente leitura favorita do ano. Bem-vindos à Livraria Rimandon. Esse livro foi uma grata surpresa desse ano. Eu ganhei ele como presente de aniversário e eu não esperava que eu fosse gostar tanto dessa história, porque normalmente eu prefiro narrativas instigantes, que tenham muitas reviravoltas, muitas emoções, mas esse livro ele não se propõe a isso. Sobre o que fala Bem-vindos à Livraria Rimandon? Como bem está proposto no título, mostra o dia a dia da Livraria Rimandon, que foi aberta pela Yeonjun, que era uma mulher que tinha uma carreira profissional muito bem sucedida, mas sentia um vazio no peito. Muitas decepções e frustrações foram acontecendo na vida dela, até que ela decidiu largar tudo e recomeçar, abrindo essa livraria, né, com esse sonho que ela tinha de infância. E conforme a gente vai lendo, a gente vai vendo ela querendo transformar o negócio de fato, né, se tornando uma verdadeira empreendedora, pensando em como ela pode ter mais visibilidade para a livraria de bairro, né, que a gente sabe que o mercado das livrarias é bem mais difícil do que das grandes empresas que vendem em atacado ou em varejo, por exemplo, como a Amazon, né? E a gente vai conhecendo ela, a personagem, e muitos livros, muitas indicações, é claro, e outros personagens. A gente conhece um rapaz de 18 anos que está no ensino médio e não sabe o que quer da vida. Uma mãe dedicada que sente saudade de fazer atividades por ela mesma, que não sejam apenas em função do futuro dos seus filhos. Uma moça que está se sentindo perdida por tanto tentar entrar no emprego perfeito e nunca conseguir ser aceita. Um concursando que nunca consegue passar no concurso dos sonhos. Então, assim, a gente vai conhecendo pessoas muito comuns e reais, pessoas plausíveis de você encontrar no dia a dia. E eu acho que isso foi a parte que mais me encantou na história. Não são coisas mirabolantes que você não encontraria por aí. São pessoas que estão tentando viver a vida. Não sabem muito bem como viver porque é a primeira vez delas vivendo. Foi uma coisa que me marcou muito assim no livro, a Yeonjun ela deixa bem claro, né? Que esta é a nossa primeira vida. Nós nunca tivemos essa vida e isso é muito precioso. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente tropece, mesmo que a gente acabe percebendo que o caminho que escolhemos não é o ideal, nós podemos ir aceitando aos poucos a experiência que é viver, porque essa é a primeira vez que a gente está vivendo. Outra coisa que o livro falou muito para mim foi a respeito dos pequenos passos. Quando a personagem principal começa a querer fazer a livraria funcionar enquanto negócio, tem muitas ideias e fica frenética, só que nem tudo a gente consegue tirar do papel imediatamente. E a rotina vai sufocando esses desejos e a gente acha que não tá saindo do lugar. Mas é nos pequenos passos, devagar e sempre, que a gente vai alcançar o topo que a gente tanto almeja. E outra coisa assim que eu achei fenomenal na história é a união dos personagens. Veja bem, eles não têm parentesco direto, só dois personagens que vão ter parentesco direto, mas eles criam uma espécie de comunidade. A livraria ela se torna um porto seguro para aquelas pessoas. Não apenas para as que frequentavam todos os dias, mas para todas as que quisessem ir. Elas eram muito bem acolhidas. A Yeonjun, que é a personagem principal, a dona da livraria, ela tem uma espécie de clube do livro, fazendo sessões. Ela é muito próxima dos clientes. É ela mesma quem vai lá e indica os livros para cada pessoa. Outra coisa também que está muito presente no livro, né? Essa parte da paixão pela leitura. Ela é apaixonada pela leitura e ela sabe o quanto a leitura muda a vida da gente. Me identifiquei demais com a personagem principal nesse sentido, porque ela tá sempre falando sobre o quanto os livros mudam a vida dela, sobre o quanto ela acha incrível a cada história, sentir as emoções dos personagens. É como se ela se sentisse vivendo mesmo as narrativas. E eu nunca tinha encontrado outra pessoa, no caso, outro personagem literário que falasse com tanta honestidade a respeito do quanto a literatura influencia a vida deles. Voltando à questão da união, nessa questão de ter essa espécie de comunidade, eles acabam compartilhando as suas dores. Todo mundo sente dor, todo mundo se machuca, todo mundo tem perdas e passa por lutos na vida e
desafios e adversidades. Algumas você precisa enfrentar sozinho, mas enfrentar essas adversidades acompanhado é tão melhor. Quando você tem o apoio das pessoas, você se sente amparado. É claro que nem sempre a gente vai poder ter ajuda, mas compartilhar o peso do fardo da vida é o que nos leva a continuar. Quando a gente busca apoio do próximo, daquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, não venha me dizer que você não sente assim. É bom você se sentir amado, você se sentir acolhido por alguém. Eu vi muito isso no livro, pessoas desconhecidas que foram se conhecendo aos poucos, sem tentar fazer com que gostasse de coisa X ou Y, ou tivesse uma coisa em particular. Elas foram se conhecendo aos poucos e foram ficando próximas, compartilhando gradualmente as suas histórias de vida. Eu me senti como se eu tivesse uma roda de amigos lendo esse livro. Eu ia conhecendo as pessoas gradativamente, eu via a particularidade de cada um, como cada história se conectava, ainda que não tivesse nada a ver uma com a outra. Mas foi maravilhoso ver isso. Isso me fez perceber que uma vida de sucesso talvez não seja tanto uma vida sobre sucesso profissional, mas uma vida rodeada de pessoas boas. A Yeon Jung fala isso no livro, né? Uma vida de sucesso é uma vida rodeada de pessoas boas, porque para ela aquilo foi uma grande realização. No antigo emprego dela, ela estava tão importante, a empresa precisava tanto dela, mas talvez ela não se sentisse amada ou talvez realizada naquele lugar, né? Eu não vou falar muito sobre isso, porque senão pode ser spoiler. Tem outros problemas também que ela vai ter, que ela conta, né, ao longo do livro, que ela teve para poder decidir largar a vida para trás e conseguir essa nova perspectiva, né? Eu fui aprendendo durante a leitura que a gente precisa de coragem para viver com honestidade, para fazer o nosso melhor, mesmo nas pequenas coisas, aproveitar os pequenos prazeres, aproveitar para ser quem nós somos. Eu já falei isso em outros vídeos, porque isso é uma coisa muito recorrente. E não ironicamente, eu não pretendia ler nenhum livro desse tipo esse ano, nesse sentido, mas todos eles foram falando muito comigo, os que eu li esse ano, né? Principalmente os que eu trouxe aqui. E como é nossa primeira vida, a gente pode ir aceitando aos poucos e fazendo o nosso melhor aonde quer que estivermos. Amando as pessoas aos poucos, sem pretensão de sermos benquistos necessariamente, né? Por pura boa vizinhança, mas sim porque faz bem ter um ambiente onde nós podemos compartilhar o viver. A gente vai conhecendo tantas histórias aqui, histórias, algumas partes tristes, porque todo mundo tem dores, algumas partes muito engraçadas também. Tem uma parte do livro, um dos personagens principais, que é o Minju, que vai ser o barista na livraria dela, que ele diz assim: eu nunca assisti um filme de ação porque eu gostava. Era sempre porque as pessoas indicavam pra mim, eu não sabia o que eu gostava. Eu assistia o que os outros diziam que era bom, porque eu não via sentido em perder tempo fazendo algo que não teria retorno. Para que eu ia procurar filmes que eu gostasse? Qual seria o retorno disso? Não ia me ajudar a passar no meu concurso, não ia me ajudar a nada. Eu ia perder tempo descobrindo coisas sobre mim mesmo. Ele tinha essa visão e ao longo do livro nós vamos percebendo ele mudar, ele crescer enquanto pessoa, ele se redescobrir e ver que ele pode tentar novos caminhos, que ele pode conhecer quem ele é, se tornar quem ele é. E foi maravilhoso acompanhar a jornada de tantos personagens nesse livro, tantos personagens que eu gostaria de ter sido amiga. E eu espero que, se você não conhece, dê uma chance. Não é um livro, como eu disse, com muitas reviravoltas, muitas emoções. É um livro para descansar, é um livro para quem está perdido também, é um livro para quem precisa de algo mais leve, é um livro para quem gosta de ser lembrado que apesar dos erros, apesar das falhas, apesar de nossas poucas ambições ou muitas ambições, a vida ainda tem muito a ser aproveitada. Aí um dia tem uma parte do livro que ela fala assim: antes eu perseguia um ideal de determinação, de felicidade. Eu fazia tudo em função de alcançar essa tal felicidade. Hoje em dia eu não faço mais. Hoje em dia eu aproveito os pequenos prazeres ao longo do caminho. E eu peguei muito pra mim essa frase dela. Não é assim especificamente, né? Eu não tô parafraseando. Mas essa questão de ir aproveitando
os pequenos passos, os pequenos momentos, as pequenas alegrias, as conquistas. Tem tanta coisa pra gente celebrar no dia a dia. Se a gente for focar só no que é ruim, só no que nos puxa para baixo, só no que impede os nossos sonhos, a gente não vai conseguir viver nem dar continuidade às nossas existências. Que você possa, aí onde você estiver, viver também as diferentes fases da vida, sabendo que se for necessário você pode recalcular a rota, que se for necessário sempre há um novo caminho a seguir. A vida ela só se esgota quando acaba, quando a gente morre. Então se você ainda está vivo, ainda há alternativa, ainda há esperança para viver. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa resenha, né? Eu dei mais da minha opinião do que falei da história, mas é porque, como eu disse, você vai vendo o cotidiano dos personagens. É bem aconchegante. Não tem aquela coisa toda de acontecer isso, acontecer aquilo. Claro que tem viradas pontuais, né? Pontos de inflexão na história. Tem um clímax também, de uma coisa que eu não esperava, inclusive. É um lugar para você aproveitar. Eles são favoritados, 5 estrelas, mais um maravilhoso do ano, inclusive. Acho que casou muito com o período também que eu estava vivendo enquanto eu lia esse livro. E talvez seja isso também que me fez gostar tanto dele, né? Eu espero que você dê uma chance caso não tenha lido e que tenha gostado desse vídeo. Se você já ouviu falar, comenta nos comentários se você gostou da resenha, se você acha que tem alguma informação, caso você já tenha lido que ficou de fora e você acha interessante, né? E curtir o vídeo se você gostou e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima!